sou a professora Daniela Tânico, professora de Cinesiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a aula vai ser sobre arquitetura muscular. Bem, aqui a gente consegue ver os fatores que vão determinar a força muscular. Então, esses fatores eles são a nível neural e a nível muscular. Dentre os fatores neurais, a gente tem o recrutamento de unidades motoras, ou seja, quanto maior o recrutamento de unidades motoras, maior a produção de força. Quanto maior a frequência de disparo dos impulsos nervosos, também maior a produção de força. E, por fim, a relação da força no tempo. Dentre os fatores musculares, a gente pode citar três propriedades, três aspectos. A relação comprimento e tensão e a relação força-velocidade, que já foram vistos na aula anterior, e a arquitetura muscular, que é o tema da aula de hoje. Bom, antes de falar propriamente da arquitetura, eu gostaria de relembrar um pouquinho dos fatores neurais e musculares que afetam a produção de força. Então, a força é determinada, como eu falei, pelo recrutamento de unidades motoras e frequência de disparo desses impulsos. A gente tem aqui uma unidade motora inervando a fibra muscular, e quanto maior o número de unidades motoras, maior vai ser a produção de força. O outro aspecto é os impulsos nervosos, a frequência desses impulsos. Quanto maior a frequência, maior também a produção de força. Então, se eu tenho duas vezes a frequência de disparos, eu vou ter duas vezes mais a produção de força. Então, é isso que acontece a nível neural, recrutamento e frequência de disparos. Bom, como que a gente sabe, o que evidenciou, então, a adaptação neural? Como a gente sabe que existe, o aumento de força advindo da adaptação neural? A gente tem aqui três evidências muito fortes, A primeira delas é o aumento da força em poucas semanas de treinamento, sem aumento da massa muscular. Então, é bem comum a gente observar no início do treinamento, principalmente em sujeitos destreinados, um aumento de força sem ter hipertrofia, sem ter aumento da massa muscular. Então, esse aumento de força, ele é advindo de adaptações a nível neural, que pode ser recrutamento das unidades motoras ou pode ser aumento dos impulsos nervosos, da frequência de impulsos nervosos. Um outro aspecto que evidencia muito bem o aumento de adaptação neural é que o aumento de força ele não é exclusivo de músculos treinados. Por exemplo, se eu treinar um membro contralateral do outro que estiver imobilizado, a gente percebe aumentos de força também no membro imobilizado, embora em menor magnitude, mas os estímulos nervosos estão chegando nesse músculo, Então, isso indica que há sim uma adaptação neural, apesar de menor, mas ainda existe um nível mínimo aí de adaptação neural. Já que a gente não tem movimento no membro imobilizado. Mas os impulsos nervosos estão chegando em ambos os membros. E o terceiro aspecto, que evidencia bem a adaptação neural, é a questão da perda de motoneurônios ao longo da idade. Então, a gente sabe que o envelhecimento há uma morte de motoneurônios. Sempre que o motoneurônio morre, o motoneurônio vizinho vai inervar a fibra muscular que ficou descoberta, certo? Por isso que grande parte do aumento de força em idosos é devido a essa adaptação neural. Então, a gente não tem muita hipertrofia em idosos. O aumento de força ele é principalmente devido a adaptações em nível neural, já que a gente sabe que ao longo da idade há uma perda e uma reorganização das unidades motoras, uma perda de motoneurônios e então uma reorganização dessas unidades motoras. Em termos musculares, a gente tem o que a gente chama de hipertrofia, que é o aumento do tamanho da fibra muscular. Isso se deve devido à síntese proteica. A gente vê bem claro aqui na figura, antes e depois do treinamento, Então, um aumento aqui da massa, do tamanho do músculo, Se sabe que ambas as fibras, tipo 1 e tipo 2, sofrem hipertrofia, então elas aumentam de tamanho, mas as tipo 2 são mais sensíveis a esse aumento do tamanho do músculo.
Consequentemente, a gente vai ter uma maior ativação absoluta, ou seja, como eu tenho um tamanho aumentado, eu tenho maior ativação e menor ativação relativa, né? E aqui é devido a maior eficiência. Então, a partir do momento que eu tenho uma maior massa muscular, eu sou mais eficiente. Essa relação força versus área de seção transversa, né, que é o diâmetro do músculo, depois a gente vai falar um pouquinho, é maior, né? Então, quanto maior a área, maior a força. E o outro aspecto que evidencia bem a hipertrofia são mudanças na arquitetura muscular, que é o tema da aula de hoje, principalmente representado pelo ângulo de penação. E, por fim, a ativação e hipertrofia também dos músculos sinergistas. Então, além do agonista, os sinergistas, que são os auxiliares do movimento, também são hipertrofiados. Com relação à hiperplasia, né, que significa o aumento do número de fibras musculares, né? Então, diferente do aumento do tamanho, a hipertrofia é o aumento do número. Embora já tenha sido verificado no modelo animal, em humanos, até hoje, a gente não conhece, né, não sabe se há hiperplasia. Então, até o momento, não há hiperplasia em células musculares humanas, certo? Apenas hipertrofia, apenas o aumento do tamanho do músculo. Esse gráfico ele representa bem, né, as adaptações a nível neural e a nível muscular. Então, se a gente pegar essa curva azul, né, a gente percebe que no início do treinamento a gente tem um maior aumento de força devido à adaptação neural, e isso depois atinge um platô. Depois a gente tem um aumento menor, né, muscular no início do treinamento, e aí um aumento que vai sobrepor as adaptações neurais, atingindo um platô. Então, aqui a gente tem adaptação neural e aqui adaptação muscular em nível de hipertrofia. Somando essas duas curvas, a gente tem a curva vermelha, que é a curva da força total, certo? Para aumentar a força, né, a gente tem ainda um terceiro elemento, que é o uso de esteroides anabolizantes, porque eles vão aumentar a síntese proteica, então eles vão atuar no aumento da hipertrofia. Então, não tem atuação de esteroides em nível neural, eles vão atuar em nível muscular, aumentando a hipertrofia e, consequentemente, aí aumentando a força, né, no momento que atingiu aqui um platô. Aqui a gente tem a maior parte dos estudos, né, que vão de 1 a 4 semanas, geralmente, e aqui estudos longitudinais, né, mais longos. Bom, entrando agora então na parte da arquitetura muscular. Então, o que é arquitetura muscular? Ela representa a organização das fibras musculares. E de modo geral, a gente pode dividir em dois, né? As fibras elas são paralelas ou elas são oblíquas, certo? Dentre as paralelas, a gente tem as fusiformes, certo? Um exemplo que está aqui, do bíceps braquial. A gente tem retangulares, como está no exemplo aqui. A gente tem triangulares, como está nesse exemplo aqui. Ambas são paralelas. E a gente tem fibras oblíquas, que elas podem ser uni, bi ou multipenadas. Então, um exemplo aqui de músculo unipenado, né? Então, a gente tem fibras somente de um lado, o músculo bipenado nos dois lados e um multipenado aqui formando um leque, né? E aí alguns exemplos, aqui o deltoide, aqui o reto femoral, né? Vasto lateral também, e assim por diante. E aqui a representação gráfica, né, do que eu acabei de falar, as fibras paralelas, unipenadas, bipenadas, né, não uniforme e multipenadas. E qual que é a importância disso, né? A grande importância desse formato das fibras é que vai determinar se esse músculo ele produz grande força, grande quantidade de força, ou se ele tem boa capacidade de encurtamento, ou seja, se ele tem grande velocidade. Para a gente entender um pouquinho, né, da força, a gente precisa entender sobre a área de seção transversa.
Existem dois tipos de área de seção transversa, tá? A anatômica e a fisiológica. A anatômica, ela faz um corte perpendicular ao músculo, certo? Então, aqui a gente tem um músculo fusiforme e aqui um músculo penado, né? Um músculo bipenado. A gente faz um corte, né? Nesses dois músculos, a gente tem a área de seção transversa anatômica. Porém, ela não representa muito bem a força quando a gente está falando de músculos penados. É por isso que a área de seção transversa fisiológica, ela é muito mais importante, né, e muito mais determinante se a gente quer saber a área total do músculo, o seu diâmetro, a sua espessura, e aí, consequentemente, a sua capacidade de produzir força. Como é que é o corte aqui? Ele é perpendicular às fibras, então para o fusiforme não vai mudar, mas para o penado muda. Então o corte ele deixa de ser perpendicular ao músculo e passa a ser perpendicular às fibras, né? Dos dois lados. Já se sabe, né, que existe uma relação bem linear entre a força e a área de seção transversa. Quanto maior a área de seção transversa, maior a produção de força. O que mais que se sabe, né? Que a força ela é proporcional ao número de sarcômeros em paralelo, certo? E onde que a gente encontra o maior número de sarcômeros em paralelo? Nesses músculos aqui, nos músculos penados, seja ele uni, bi ou multipenado. Já a velocidade ela é proporcional ao número de sarcômeros em série. Então, eles acompanham aqui o tendão, os sarcômeros estão em série. A gente tem aqui dois exemplos, então. O músculo fusiforme, como o tibial anterior. Percebo que as fibras são bem longas, né? E a gente tem um grande número de sarcômeros em série. Então, o músculo fusiforme é um músculo capaz de produzir grandes velocidades, né? De se encurtar rapidamente. Já o músculo penado, né? Ele tem fibras menores e tem um maior número de sarcômeros em paralelo, ou seja, produz mais força. Um outro aspecto é com relação ao tendão. Percebam que o tendão do músculo penado, ele tem uma área de seção transversa maior, né? E ele precisa disso para sustentar o músculo que é mais forte. Ao passo que o tendão de um músculo fusiforme é menor. Esses dois gráficos vão exemplificar bem, né, o que eu falei até agora sobre força e velocidade, né? Então, no primeiro, né, ele mostra a relação força-comprimento, né, tamanho. A gente percebe que aqui, o músculo que tem um tamanho mais curto, ele tem uma força maior. Com fibras mais curtas, perdão. Né? Então, o músculo com fibras mais curtas acaba tendo uma maior capacidade de produzir força por ter maior área de seção transversa. Já o músculo com fibras mais longas tem uma capacidade menor de produzir força. Fibras mais curtas, a gente tem como exemplo os músculos penados. Fibras mais longas, a gente tem como exemplo os músculos fusiformes. Olhando para esse gráfico ao lado, a gente tem a força pela velocidade. A gente vê aqui que músculos com fibras curtas têm pouca capacidade de produzir força. Então, eles são mais lentos, né, na sua capacidade de encurtamento. Já músculos com fibras mais longas, né, têm uma capacidade maior de encurtar em grande velocidade. Então, resumindo isso, músculos com grande área de seção transversa, fibras curtas, são projetados para produzir força. Músculos com fibras longas são projetados para velocidade. Aqui a gente tem 3 exemplos. O primeiro é o bíceps braquial, então é um músculo fusiforme com grande capacidade de velocidade. A gente tem aqui ao lado o músculo vasto lateral, que é um músculo unipenado, com grande capacidade de produzir força. E aqui o glúteo médio, que é um músculo multipenado, também com uma grande capacidade de produzir força. Esse gráfico é bem interessante porque ele mostra vários músculos do nosso corpo, é a área de seção transversa pelo comprimento,
E aqui a gente pode encontrar o músculo mais forte, o músculo mais rápido do corpo. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui na legenda e identificar aí onde estão cada músculo. Mas o músculo mais forte do corpo, então tá aqui, ó. Vejam que é o músculo onde tem a maior área de seção transversa possível. E percebo que é o músculo que tem um comprimento de fibra muito curto. Que é o músculo sóleo, né? Então, o músculo mais forte do corpo é o sóleo. E o músculo mais veloz, ele está aqui no outro extremo. Então, é um músculo com um comprimento muito grande. Ele é o mais longo de todos, mas com uma área de seção transversa muito pequena. Esse músculo é o sartório. É esse que está em verde aqui na figura. Um músculo com pouca capacidade de produzir força, mas um músculo muito rápido. Bom, e como medir então esses aspectos de arquitetura muscular, né? O que a gente viu até agora poderia ser muito bem identificado, né, no modelo em cadáver, por exemplo, né? Mas hoje em dia, obviamente, não se faz mais isso. Então, como é que se mede parâmetros de arquitetura muscular no modelo in vivo, né, no modelo em humanos? Então, a gente utiliza uma ferramenta, né, que é chamada de ultrassom. Vocês já, obviamente, já devem ter ouvido falar. Com essa medida de ultrassom, a gente consegue identificar basicamente 3 parâmetros que vão indicar a arquitetura muscular. O primeiro deles é o ângulo de penação. Como é que eu identifico o ângulo de penação? Eu traço uma linha, né, a partir dessa visão do ultrassom, né, uma linha longitudinal ao músculo. Então, imagine que a gente tem o tendão aqui de um lado, o tendão aqui de outro. Tracei essa linha longitudinal e tracei uma outra linha na direção da fibra muscular. Correto? Se é um músculo fusiforme, essa direção ela vai ser exatamente em cima da linha perpendicular. Então, esse músculo aqui não é fusiforme, é um músculo penado. Então, tracei a linha na direção das fibras musculares. Aqui, eu consigo identificar um ângulo, né? E esse ângulo é chamado de ângulo de penação. Quanto maior a hipertrofia desse músculo, né, mais para cima vai estar essa linha de direção. Então, a hipertrofia vai gerar maior tamanho, consequentemente, maior o ângulo de penação. O que mais que a gente consegue identificar aqui é o comprimento do fascículo, né, medindo o tamanho dessa linha. O fascículo, lembrando que ele envolve aqui as fibras musculares, né, então é o somatório de várias fibras. E depois, né, a gente vai ter aqui saindo as miofibrilas, né, de actina e miosina. E a última variável que a gente consegue medir é a espessura, né, que seria aqui a altura, que é a distância do músculo. Aqui exemplificando, então, como é que é uma medida de ultrassom, né, identificada aqui a partir do probe, né, do ultrassom. Aqui é só uma representação. A gente tem, então, aquela linha longitudinal ao músculo e a linha tracejada, então, na direção da fibra muscular, formando aqui o ângulo de penação. Aqui a gente tem o comprimento do fascículo e aqui a gente tem a espessura muscular. Então, de modo bem resumido, né, a gente tem aqui 3 medidas de arquitetura. Isso pode ser feito, por exemplo, antes e depois de um treinamento, né? Se teve aumento do ângulo de penação após o treinamento, a gente pode identificar que houve o quê? Um aumento do tamanho muscular. Então, houve hipertrofia, consequentemente, se teve hipertrofia, aumentou a área de seção transversa, aumentou a produção de força, certo? Então, a arquitetura muscular, né, ela tem a ver com a parte muscular. A gente não consegue ver aspectos a nível neural a partir dessas medidas, certo? Eu espero que tenha ficado claro a aula sobre arquitetura. Qualquer dúvida, nos procurem. Lembre de responder a enquete, ela vai valer presença nas próximas aulas. E a gente volta no dia 26 com a nossa aula síncrona.